Então, começando mais um Ciência com Vida, hoje não vamos fazer aqueles experimentos explodindo, não. Vamos falar o seguinte: história é a ciência que estuda o homem e as suas transformações ao longo do tempo. Então, hoje estamos na cidade de Bom Jesus do Galho, onde vamos conhecer os dois autores do livro que está falando da história da cidade, ok? Vou sentar aqui entre eles, ver se eu pego um pouco assim de intelectualidade, né, via osmose. Estamos aqui com o senhor. Eu sou Fran Silva, né? Como artista sou conhecido como Fran Silva, mas meu nome é Francisco José da Silva, mas aqui na nossa cidade todo mundo me conhece por Professor Chicão. Professor Chicão. Já no meio literário aí, né? No meio artístico é Fran Silva, lá no sul do país todos me chamam de Francisco Silva, mas assim, para mim, qualquer forma que dê para identificar, para mim tá ótimo, sem problema algum. Ok. Estamos também com o senhor Anacleto, é isso? Anacleto Justino de Guzmão. Ok. Então, os dois são autores e coautores do livro. Bom, vou começar com o senhor. História de Bom Jesus do Galho. Colocar isso no papel, foi fácil? Não foi fácil. Tem mais de 40 anos que eu estou queimando a pestana para fazer levantamento de dados para poder escrever um pouco dessa história. Que ainda tem muita coisa para frente ainda que não pôde fazer no livro, que ficar muito grande e caro. E como nós somos carentes de recursos, o poder público veio e não patrocina, não ajuda, nós estamos aí catando graveto para estar fora para poder fazer esse livro. Bacana. Então, para escrever esse livro, ele lhe procurou, não é isso? Igual você fala no livro. É interessante salientar também, pessoal, que ele é professor de física também, entendeu? E historiador. Bom, como se deu essa parceria? Ô Reginaldo, na verdade, eu não ia participar desse livro. O Anacleto se encontrava com certas dificuldades para fazer o trabalho de digitar esses textos. Ele não estava conseguindo quem fizesse esse trabalho para ele, nem ele pagando. E ele reclamando comigo, eu me propus a fazer para ele, sem cobrar nada dele. Claro que eu expliquei para ele que o tempo que eu dispunha não era tão grande e que ia ser um pouco lento, mas faria para ele esse trabalho de imprimir isso aí sem cobrar nada. Mas o livro seria de autoria dele. Mas com o passar do tempo, e aí acho que ele ficou assim muito entusiasmado, acho não, né? Tenho certeza até. E ele começou a trazer aquelas pilhas e mais pilhas de documentos, reportagens antigas, fotos antigas, e aquilo deu um trabalho danado. Eu não tinha tanto tempo, como já disse, e aí me motivou muito, eu comecei a ficar muito motivado, e aí ele falou que o livro não era dele, nós dois seríamos coautores. E aí eu estava tentando assim preservar aquela característica própria do autor, que cada um tem a sua característica, a sua forma de escrever. Eu estava tentando ser fiel às características próprias dele. Mas a partir do momento que ele falou comigo que eu também seria autor, nós seríamos coautores, aí eu comecei a dar um toque mais pessoal. Eu já tenho uma experiência um pouco maior, né, em literatura, embora eu seja da área de ciências, né? Mas assim, enveredei nisso aí, já estou com uma experiência um pouco mais, né, tem mais rodagem, vamos dizer assim. E aí eu comecei. E aí a gente foi compilando, organizando. Foi muito trabalhoso, mas foi muito gostoso, né? Porque até no prólogo aí eu estou justificando a razão da gente organizar esse livro, né? Porque, como você mesmo sabe, você é filho da nossa terra. Bom Jesus do Galho, a maioria das pessoas não sabem exatamente a razão do nome da nossa cidade, como ela se formou. Então nós temos aí muitos mitos, muitas lendas e às vezes até muitas controvérsias também com relação à origem da cidade. E com isso a pessoa acaba não conseguindo se situar no contexto da história da cidade. Então eu tenho que deixar aqui bem claro, né, que o grande mérito que eu acho desse trabalho ter saído é exatamente essa ideia do Anacleto de reunir tantos documentos antigos. Ele tem um acervo invejável, ninguém da cidade tem um acervo igual dele. Então, quer dizer, eu acho que o grande mérito é dele por isso, porque ele tem esses documentos, situações que eram tidas como lendas e tal, ele conseguiu, através de documentos, provar que são fatos e que são importantes, né, para que nós pudéssemos hoje ter essa cidade modesta como é, mas ela existir para que nós pudéssemos nos orgulhar de ser bojesuenses.
Bacana. Para entender o porquê de sair esse livro, que ficou até legal, muito bom mesmo, tá de parabéns o livro, a questão das fotos. Estamos aqui, né, com o seu Anacleto. Tem muito material aí, é isso? Mostra pra gente aí. Falando um pouco da história dessa cidade. Tem uma Xerox, tem um original lá. Certo. Deixa eu segurar o livro pro senhor, depois a gente volta com ele. Ah, correto. Dá uma olhadinha. A Praça Padre Dionísio, em 1968, os caminhões do prefeito Caio Batista aterrando a praça para fazer o jardim, que hoje nós estamos vendo aí. Ah, então peraí. Isso aqui era o jardim. Vira aí e dá um zoom no jardim pra galera entender. Era o jardim antigamente. Em 1968, Que interessante. esse jardim que está vendo aí, era isso que está aqui. Bacana. Tu tem uma outra foto também, não é isso? Tem mais foto. Aí, aqui, vou mostrar, já estou em seguida, vou mostrar outra foto do jardim de novo, em outro ângulo, já pegando a igreja. Ah, tá. Pegando a igreja para ver que aqui é o jardim mesmo. Pegando a igreja do Senhor Bom Jesus aí, em 1968. Agora eu devo de contar a história depois desses caminhões cortando terra, viu? Certo. Vou contar a história. Bacana. Agora, Então é o seguinte. Aqui tem também uma foto do Caio Batista prefeito, o pai do Aécio Neves, Aécio Cunha, onde está aquele senhor sentado lá no jardim, lá, ó. Ali eles vêm fazer uma inauguração Que é de na boné. placa ali, que é de boné. É o pai do Aécio Neves. Esse aqui é o Eurico Gade, da Rádio Caratinga. Ah, então vamos dar um zoom aqui. Dá. O Eurico Gade entrevistando o Aécio Neves, Aécio Cunha, pai do Aécio Neves, em Bom Jesus do Galho. Ele era deputado na época. Certo. E Bacana. o Atos Vieira também não apareceu aí, mas estava no dia da festa, inaugurando a Praça Padre Dionísio. A praça aterrada somente com os dados ali. Aí, se terraplanagem e aterro, né? Porque tem que levantar. Aí eu devo contar a história. Em 1966, o Caio foi eleito prefeito de Bom Jesus do Galho. Eu fui eleito, juntamente com o doutor Emílio Valadares, juiz de paz, eleito naquela época. A última eleição que houve para juiz de paz. Aí o Caio começou a desaterrar o posto do Atlantique do Silvestre de Alves Ladeiro Vetim, que era companheiro político, botou o trator desaterrando ali, os caminhões puxando terra, e jogando terra para qualquer lugar. Alguém chegou na estação, que eu morava no bairro da estação, era relojoeiro. Alguém falou comigo, falou, o PSD vai denunciar o Caio porque está desaterrando lote para o Vetim particular, vai denunciar ele. Eu, com toda a vida, eu gostei das coisas organizadas, eu tinha máquina fotográfica, tinha gravador, tinha tudo. Foi lá e fotografou. Não, aí vim e falei com o Caio. O Caio tinha a última casa que tinha ali na esquina, chamado Pedro Gerardo de Brito, Pedro Gerardo Santo. Todo mundo conhecido por Gerardo de Brito. Aí ele morava, eu vim cá, chamei, ele falou, Caio, por que você não... Onde é que você está colocando aqui a terra? Ah, mas deixa eu... Não, vamos jogar aqui a terra, tudo no jardim, aterrar o jardim. Levantar os montes de terra ali, depois eu vou vir, vou fotografar, e é um documento que vai guardar, porque se ele denunciar, você está desaterrando lá, porque está mais perto, para aterrar o jardim. Correto. Ele falou, ideia boa, vamos lá agora. O cara é meio doidão. Aí foi lá e botou tudo para cá, os caminhões. E aí começou, aí quando ele mandou lá falar comigo que a praça estava aterrada, já os montes de terra estavam lá que podia vir. Aí eu vim, tirei um ângulo para lá, cruzado. Fotografia, essas fotografias. Que o senhor tá mostrou aqui. aí. Bacana. Mostrei aqui. Nós vamos voltar nessa fotografia agora. Vou só mostrar aqui o seguinte. Nesse livro, você falou a questão da história da cidade. Como que é essa história da cidade? Bom Jesus do Galho, o nome Bom Jesus do Galho, porque parece que inicialmente era de Manhuaçu, depois Caratinga, depois do Galho. Como que se dá esse processo? Reginaldo, você certamente já passou por uma situação que eu passo com frequência até hoje. O nome da nossa cidade
é meio estranho para as pessoas de fora, É né? verdade. E às vezes assim eu frequento muito o sul do país, porque eu sou membro de academias em várias partes do Brasil, agora já sou membro de academias até fora do país, e sempre alguém pede para explicar. E aparentemente, a princípio sim, para aquela pessoa que não conhece nada a respeito daqui, é estranho mesmo, né? Bom Jesus do Galho, por que Galho? Mas é fácil de entender isso aí, para nós que somos daqui. A gente tem que pensar da seguinte forma: Bom Jesus do Galho se formou, originou a partir do galho, galho velho. O galho velho se originou de Quartel do Sacramento. E Quartel do Sacramento se formou pelaquela necessidade que o governo imperial tinha na época, no final do século XVIII, de conter a evasão das pedras preciosas, da riqueza nossa aí, porque é sabido que já cobrava-se um imposto bem alto na exploração. Então, a princípio, essa região toda era de mata, era muito fechada, era uma situação mesmo contrária à presença do ser humano, né? Vamos dizer assim. E com isso, ele resolveu, o imperador, né, e nós tínhamos também o governador da província, resolveu fazer as divisões militares do Rio Doce, para tentar organizar. Então, inicialmente, isso aqui era para penalizar, para isolar as pessoas tidas como criminosas naquela época, para que elas não pudessem continuar praticando crimes, principalmente de evasão de impostos. Então, o que acontece? Isso aqui era uma forma de penalizar. Aí, depois, eles resolveram construir o degredo de Caeté, e com isso havia necessidade de fazer estradas, aí começa a ponte queimada, né, tal. E eles resolveram criar divisões militares do Rio Doce. Era um total de 9. Quartel do Sacramento era a 4ª divisão militar, e cujo comandante dessa divisão era o Sargento Reis, João José dos Reis. Então, quer dizer, na verdade, a origem de Búzios do Galho se inicia em Quartel do Sacramento. Então, aquela pedra que pode ser vista até hoje em Quartel do Sacramento, aquela pedra ela era alta, né? Não era, havia um enorme salão debaixo dela. Então eles chegaram ali, né, trabalhando, aí gostaram daquilo ali, se alojaram ali e inclusive estabeleceram essa divisão, né, ali, debaixo da pedra. Não tinha uma construção, eles aproveitaram a natureza. E aí Sargento Reis resolveu fixar moradia ali, e aí com a criação das divisões militares, aí foi estabelecido um pequeno quartel ali. Por isso o nome Quartel do Sacramento. Exatamente. Aí o que acontece? Aquela região, né, também é outro nome estranho para as pessoas de outras regiões, né, compreenderem. Então aquela localidade, hoje distrito, recebeu o nome de quartel porque era uma base militar. Do Sacramento porque é às margens do Rio Sacramento. E aí então tá. Existem 2 versões para a criação do Gaio, que antigamente se falava Gaio, e não era Galho, até nos documentos era Gaio. A gente está justificando isso aqui no livro. Então, a partir dessa base, que era chamada de Sacramento Grande, aí algumas pessoas debandaram, existem 2 versões, não se sabe ao certo qual que é a verdadeira, mas o certo é que debandaram e vieram para onde hoje é o Galho Velho. Se estabeleceram ali, formou um aglomerado, e interessante que por volta do início do século XX, aquela localidade hoje, chamada Galho Velho, era uma das principais vilas da região. Foi uma grande vila. Mas o que aconteceu? Então, Galho, também tem uma explicação para Galho, 2 versões também. A confluência do Ribeirão do Galho com o Rio Sacramento, né? Que alguém, né, dizem que alguém chegou e falou, aqui tem um galho no rio. Outros dizem que seria porque para atravessar o rio, passar um galho de uma árvore, mas ao certo ninguém sabe. É aquilo que eu disse anteriormente, a origem de Búzios do Galho é cercada até hoje de muito mistério, muitas controvérsias e muitas lendas. Então a nossa intenção era exatamente tentar definir essa situação para nós que gostamos da nossa terrinha, né? Até para nós mesmos conhecermos melhor e os habitantes da terra. Então o que aconteceu? A vila começou a desenvolver, tinha um comércio ativo, né, no início do século XX, um comércio ativo na Vila do Galho. Mas só que, com essa história de Dom Bento, porque nós devemos a Adão Coelho,
que nós temos que lembrar que praticamente no início as cidades sempre começavam, tinha um aspecto religioso na origem das cidades. Construía-se uma igrejinha e aí uma vendinha próximo, um campo de futebol e as coisas assim. Quase todas as cidades brasileiras, elas se formaram a partir, né, de uma igreja, ou seja, de caráter religioso. Então, com essa história também que não é bem definida, que Adão Coelho teve uma doença, uns falam que era uma dor de cabeça, outros dizem que era um problema na perna, mas o certo é que não tinha cura. E ele fez uma promessa ao Senhor Bom Jesus de doar um terreno e fazer a capelinha, onde está hoje o santuário, né? Nosso orgulho maior, o cartão postal de Bons do Galho. Então o que aconteceu? Ele construiu essa capelinha aqui e aí começou a se formar um aglomerado. E ele se formou muito rápido. Então rapidamente a vila de Bom Jesus já estava superando a Vila do Galho, que era o distrito. Lá era distrito, aqui pertencia ao distrito do Galho. Ficou maior. Aí eles transferiram o distrito para cá. Aí o que acontece? Na hora de definir o distrito, aí Bom Jesus, por causa da promessa que Adão Coelho fez ao Senhor Bom Jesus. Entendi. Galho, porque inicialmente a nossa cidade era pertencente ao distrito do Galho. Então ficou Bom Jesus do Galho. Houve uma certa época até que isso aqui era conhecido por Bom Jesus do Sacramento. Entendi. E Na aí, verdade, então, é do Galho que é do Sacramento. Aí então o que acontece? Bom Jesus, o aspecto religioso, né? Vamos a mencionar. O aspecto religioso, Bom Jesus, do Galho, porque pertencia inicialmente ao Galho. Aí depois, né, com a chegada da Estrada de Ferro em 1929, né, a Estrada de Ferro Leopoldina, que faz uma falta enorme até hoje, com a chegada dessa Estrada de Ferro, aqui realmente cresceu assustadoramente, muito rapidamente. É pena que estagnou depois, né? Certo, então é o seguinte, nós vamos falar mais sobre isso. Senhor Anacleto, nós vamos agora em um outro ponto para conseguir ver a cidade por cima, para a gente falar como que era Bom Jesus antes e Bom Jesus agora. Tá legal? Então, Ciência Convida, falando da história de Bom Jesus do Galho. Vamos agora ao próximo bloco, entendendo, no caso, como essa cidade se formou. Para mostrar aqui o que é o ponto de onde surgiu toda a cidade, a igreja do Senhor Bom Jesus.